Alfredo vai dar uma lição em Nelson ao recuperar o microfone de ouro de forma surpreendente e garantir que o empresário pague caro pelo que fez. Nos próximos capítulos da novela Garota do Momento, após descobrir que o marido de Anita tentou roubar o objeto, Alfredo vai bolar um plano engenhoso para desmascará-lo publicamente e mostrar que não tolera traição. Alfredo, com o microfone em mãos, diz: "Esse microfone é mais do que um objeto, é a minha história. E quem tentou roubá-la vai sentir o peso da vergonha." Nelson, isso é só o começo do seu castigo. Nelson ficará completamente desmoralizado, enquanto Alfredo garante que ele aprenda de vez que não se brinca com a confiança dos outros. Tudo deverá acontecer logo após Nelson roubar o microfone de ouro de Alfredo, acreditando ser algo de valor, e esconder ele dentro do sofá. Em um certo momento, Nelson, sentado no sofá com o olhar fixo em um ponto distante, tenta disfarçar o nervosismo, enquanto Anita passa pela sala com um pano na mão. Ela olha para o sofá e comenta com a voz firme: "Nelson, esse sofá tá um horror. Preciso limpar isso antes que vire um ninho de sujeira." Nelson se endireita rapidamente, levantando as mãos em sinal de alerta, e responde apressado: "Não, Anita, deixa que eu limpo. Não quero que você se canse com essas coisas." Anita arqueia uma sobrancelha, surpresa com a gentileza inesperada, e retruca, meio desconfiada: "Desde quando você faz questão de limpar alguma coisa, Nelson? Tá me estranhando hoje." Nelson força um sorriso e pega o pano das mãos dela, afirmando: "Desde hoje. Vai lá cuidar do almoço, que eu resolvo isso." Anita, ainda desconfiada, decide não insistir e segue para a cozinha, murmurando para si mesma: "Ele deve estar aprontando alguma coisa, mas deixa para lá, não tenho tempo para isso agora." Assim que Anita sai da sala, Nelson respira aliviado, olha ao redor para se certificar de que está sozinho e, com cuidado, puxa o microfone de ouro de Alfredo, que havia escondido entre as almofadas. Ele segura o objeto brilhante, analisando-o com um olhar misto de culpa e desespero. Ele fala baixinho para si mesmo: "Eu preciso dar um jeito nisso antes que alguém descubra. Esse troço vale uma fortuna, mas não posso vacilar." Guardando novamente o microfone no esconderijo, ele tenta pensar em quem poderia comprá-lo sem levantar suspeitas. Sua mente corre com possibilidades enquanto ele se senta no sofá, fingindo uma calma que está longe de sentir. Alguns minutos depois, Anita chama da cozinha: "Nelson, o almoço está pronto. Vem logo antes que esfrie." Nelson se levanta devagar, tentando manter a expressão tranquila, e segue para a mesa. Durante o almoço, Anita comenta enquanto coloca uma porção de comida no prato dele: "Você não vai acreditar no que aconteceu hoje cedo. O microfone de ouro do Alfredo sumiu. Roubaram ele bem dentro da emissora." Nelson engole seco, tentando não demonstrar nervosismo, e questiona com um tom de falsa surpresa: "Roubado? Dentro da emissora? Que coisa absurda." Anita, claramente indignada, e continua: "Pois é, ele estava revoltado, claro. Diz que foi um escândalo, mas que vai fazer de tudo para recuperar. Tá achando que foi alguém de dentro da emissora mesmo." Nelson força uma expressão de empatia e comenta: "Uma lástima mesmo. Quem faria uma coisa dessas, hein?" Anita o observa por alguns segundos, tentando entender o comportamento dele, mas logo volta a comer, enquanto Nelson finge naturalidade e tenta conter o suor que começa a se formar em sua testa. Na emissora, Alfredo anda de um lado para o outro em seu camarim, visivelmente abalado. Ele gesticula enquanto desabafa com Sérgio: "Eu não consigo acreditar nisso, Sérgio. Meu microfone de ouro, o símbolo de tudo que construí. Quem teria a audácia de roubar algo assim?" Sérgio tenta manter a calma, mas não esconde sua preocupação e responde: "Alfredo,
Pode ser que alguém tenha escondido o microfone por brincadeira. Já procuramos em todos os lugares. Alfredo para por um instante, encara Sérgio com olhos arregalados e retruca: já revirei esse estúdio inteiro. Não tem como estar aqui. Teresa, que observava tudo de perto, tenta apaziguar a situação, colocando a mão no ombro do marido e dizendo com voz suave: Alfredo, calma. Pode ser que o microfone ainda esteja por aqui em algum lugar. Você sabe como as coisas às vezes somem e depois aparecem do nada. Alfredo suspira fundo, mas logo explode novamente e fala: não, Teresa, eu não escondi aquele microfone em lugar nenhum. Ele desapareceu. E isso só pode significar uma coisa: roubaram ele. Sérgio, tentando pensar em soluções, sugere: Anita pode saber de alguma coisa. Ela tem vindo à emissora todos os dias para os quadros. Talvez tenha visto algo suspeito ou ouvido algo. Alfredo concorda, seus olhos brilhando com uma mistura de esperança e determinação. Claro, precisamos falar com Anita agora. Teresa tenta ponderar, levantando as mãos como sinal de calma, e pergunta: não seria melhor esperar ela chegar na emissora? Não temos tempo para esperar, Teresa. Isso é urgente. Vamos à casa dela agora mesmo. Alfredo e Sérgio saem apressados e entram no carro em direção à casa de Anita. Enquanto isso, Anita se despede de Nelson na sala, pegando sua bolsa, e avisa: estou indo para a emissora. Espero que o almoço tenha te sustentado bem, porque hoje vai ser corrido para mim. Nelson, sentado no sofá, sorri e acena como se nada estivesse errado, comentando casualmente: vai tranquila, meu bem. Arrasa lá como sempre. Assim que Anita sai de casa e fecha a porta, Nelson espera um momento, olha em volta e sussurra para si mesmo: finalmente posso resolver isso. Ele se levanta, move as almofadas do sofá e tira o microfone de ouro de onde havia escondido. Segurando-o, ele o analisa por um momento e murmura: agora é a hora de vender essa belezura, mas talvez seja melhor esperar mais um pouco. Enquanto ainda está indeciso sobre como proceder, do lado de fora, Anita se prepara para sair quando vê o carro de Alfredo e Sérgio chegando. Ela dá um passo para trás, surpresa, e exclama: Alfredo? Sérgio? O que está acontecendo? Alfredo desce do carro apressado e, com os olhos arregalados e as mãos tremendo, dispara: Anita, eu preciso saber, você tem alguma ideia de onde pode estar o meu microfone de ouro? Eu revirei a emissora inteira, não consegui encontrar e estou ficando louco. Anita coloca as mãos na boca, chocada, e responde com pesar: Alfredo, eu ouvi sobre o sumiço. É realmente uma situação horrível, mas eu juro que não faço ideia de onde ele pode estar. Alfredo passa as mãos pelos cabelos, respirando fundo, mas sua voz continua desesperada enquanto retruca: você não entende, Anita. Aquele microfone não é só um objeto. Ele é parte da minha história. Sem ele, eu não sou nada. Anita toca o braço de Alfredo em um gesto reconfortante, falando com gentileza, e afirma: Alfredo, você é muito mais do que aquele microfone. Eu entendo o valor sentimental, mas não deixe isso te consumir. Nós vamos encontrar, tenho certeza. Nesse momento, Nelson, que ainda está dentro de casa, decide que é hora de sair e vender o microfone de ouro de Alfredo. Ele ajeita o objeto embaixo do casaco e abre a porta, com o olhar desconfiado, apenas para congelar ao ver Anita, Alfredo e Sérgio conversando na rua, bem na frente de sua casa. Anita, ao ouvir o som da porta, se vira e vê Nelson parado na entrada, segurando algo. Ela estreita os olhos e percebe o brilho inconfundível do microfone de ouro nas mãos do marido. Seu rosto fica pálido e ela leva um instante para processar a cena, até que exclama, com a voz trêmula: Nelson, não pode ser.
Alfredo também olha na direção de Nelson e arregala os olhos, sua expressão mudando de surpresa para uma fúria incontrolável, e grita: é ele, o ladrão! Ele está com o meu microfone! Sérgio, pasmo, enquanto Nelson, completamente desesperado, dá alguns passos para trás e gagueja: não é o que parece, eu posso explicar. Anita, com os olhos marejados e a voz cheia de decepção, pergunta: Nelson, como você pôde fazer isso? Por quê? Nelson olha para todos, sua respiração acelerada, enquanto tenta desesperadamente encontrar uma justificativa. Mas o peso do olhar acusador de Alfredo e a dor nos olhos de Anita o deixam sem palavras. Anita leva as mãos à boca, chocada e incrédula, comenta: Nelson, como pôde fazer uma coisa dessas? Nelson, desesperado, tenta se justificar, a voz falhando: não é o que parece, eu só peguei emprestado, ia devolver, juro. Sérgio, observando a cena com desapontamento, fala: isso é inaceitável, Nelson, você ultrapassou todos os limites. Anita, com lágrimas começando a surgir nos olhos, aproxima-se mais do marido e pergunta: por que, Nelson? Por que fez isso? Ele baixa o olhar envergonhado e responde: eu estou com problemas, Anita. Dívidas, ameaças, não sabia mais o que fazer. Pensei que se vendesse o microfone, poderia pagar o agiota e resolver tudo. Alfredo, agora com a raiva evidente em sua voz, exclama: e decidiu roubar de mim? Um amigo da sua família? Isso é um absurdo. Eu deveria chamar a polícia agora mesmo. Nelson ergue as mãos em súplica, os olhos marejados, e implora: por favor, Alfredo, não faça isso. Estou arrependido. Não pensei direito. Dê-me uma chance de consertar as coisas. Anita coloca a mão no braço de Alfredo, tentando intervir, e pede: Alfredo, por favor. Eu sei que o que Nelson fez foi horrível, mas talvez possamos resolver isso entre nós, sem envolver a polícia. Alfredo olha para Anita, a fúria suavizando um pouco ao ver o desespero dela. Ele suspira profundamente antes de responder: Anita, eu respeito você e não quero te causar mais sofrimento, mas o que seu marido fez é muito grave. Nelson aproveita o momento e insiste: eu prometo que vou reparar o meu erro. Faça qualquer exigência, mas não chame a polícia. Alfredo cruza os braços, pensativo. Depois de alguns instantes declara: muito bem, Nelson. Não vou chamar a polícia, mas sob uma condição. Nelson concorda na hora e fala: qualquer coisa. Diga o que quer. Alfredo afirma com determinação: você não será mais o empresário da Anita. A partir de agora, ela cuidará do próprio dinheiro e da carreira sem a sua interferência. Nelson hesita, sentindo o golpe da proposta, mas reconhece que não tem escolha e fala: está bem, eu concordo. Anita olha para Nelson, a dor evidente em seus olhos, e comenta: Nelson, eu confiei em você. Como pôde fazer isso comigo? Ele tenta se aproximar, a voz embargada, e afirma: Anita, me perdoe. Eu estava desesperado. Prometo que vou mudar. Ela dá um passo para trás, mantendo a distância, e diz: não é tão simples assim. Você quebrou a minha confiança. Vai levar tempo para reconstruí-la, se é que isso é possível. Sérgio intervém, colocando a mão no ombro de Alfredo. Precisamos ir. O programa começa em breve. Alfredo concorda e, antes de se afastar, olha fixamente para Nelson e afirma: espero que cumpra sua palavra, Nelson, e saiba que esta é sua última chance. Anita se prepara para ir junto com eles. Antes de entrar no carro, vira-se para o marido uma última vez e diz: cuide-se, Nelson, e pense bem nas suas atitudes daqui para frente. Ele observa enquanto ela entra no carro, sentindo um vazio imenso. Quando o veículo se afasta,
Nelson permanece parado na calçada, derrotado. De volta ao interior do carro, Anita olha pela janela, perdida em pensamentos. Alfredo quebra o silêncio e comenta: Sinto muito por tudo isso, Anita. Não queria que você passasse por essa situação. Ela suspira, respondendo com tristeza, e comenta: Não é sua culpa, Alfredo. Obrigada por entender. Sérgio tenta animar o clima e fala: Vamos nos concentrar no programa de hoje. Temos muita coisa boa para apresentar. Anita força um sorriso e responde: Você tem razão, Sérgio. O show tem que continuar. Enquanto isso, Nelson entra lentamente em casa. O silêncio do ambiente o envolve. Ele se senta no sofá, pensando em tudo que fez e como vai fazer para reconquistar a confiança de Anita. Escreve de qual cidade você está me assistindo. Se inscreve no canal e ativa todas as suas notificações.